Um dos casos mais misteriosos da história da Rússia, se não do mundo, aconteceu na antiga União Soviética, mais precisamente na região chamada Montes Urais. Uma região extremamente gelada da Rússia, com muitas montanhas e pouquíssimo habitada. O único povoado que existe por lá é de um povo chamado de Mansis, que a gente vai falar sobre eles um pouquinho mais lá pra frente. Olha pessoal, parece lenda, parece historinha, mas não é não. Trata-se de um dos maiores mistérios acontecidos na Rússia, amplamente documentado e investigado oficialmente pelas autoridades. Hoje, oficialmente, o governo russo informa que o incidente foi causado por forças desconhecidas. Isso mesmo, forças desconhecidas. Bom, eu vou fazer um resumo aqui só para vocês se situarem. E depois eu vou detalhar tudo, mostrar as fotos, as teorias existentes sobre o caso e também vou falar da minha teoria, a minha opinião sobre o que aconteceu naquela noite, certo? Foi o seguinte. Em 2 de fevereiro de 1959, 9 esquiadores experientes liderados por Igor Dyatlov, sendo 7 homens e 2 mulheres, a maioria estudantes graduados pelo Instituto Politécnico de Ural, saíram em uma excursão com o suposto objetivo de dar a volta para a montanha de Ortoten, que ficava situada a 10 km ao norte do local onde aconteceu o incidente, a Montanha dos Mortos. Esse nome, Montanha dos Mortos, foi dado pelo povo Mansi, pois segundo lendas deles, aquela região é habitada por espíritos, e já aconteceu até de alguns Mansis terem desaparecido pelaquela área. Não só na Montanha dos Mortos, como também na outra montanha, que eles chamavam de Não Valar. Inclusive, durante a investigação, os Mansis foram interrogados, e eles falaram que tentaram dissuadir o grupo a não ir naquela região. Parece que houve até uma discussão entre eles, o que levantou suspeitas na época de que o próprio povo Mansi poderia ter matado os esquiadores. Mas com os fatos que apareceram durante a investigação, essa teoria foi descartada. Bom, a expedição deveria durar 7 dias entre a saída deles da base, que eles iriam montar ali no começo da cadeia de montanhas, até eles darem a volta, passando pelas montanhas de Ortoten. Esses esquiadores partiram com muitos equipamentos, incluindo câmeras fotográficas, para documentar toda a expedição. E o que aconteceu, meus caros, foi que todos os novos foram encontrados mortos, alguns apenas com roupas íntimas e descalços, todos fora de suas barracas, alguns mais próximos das barracas e outros mais distantes, todos com ferimentos internos e que, por incrível que pareça, sem nenhum sinal de luta. Além disso, um de seus integrantes estava sem os globos oculares, isso mesmo, um deles estava sem os olhos e o outro estava sem a língua. As investigações revelaram que eles abandonaram suas barracas a pé, apenas com as roupas do corpo, no meio da noite, sobre forte nevasca, ao que parece uma fuga desesperada. 2 vítimas apresentavam um crânio fraturado, 2 tinham costelas partidas e, como já disse, uma teve a língua arrancada e a outra os olhos. Segundo as autópsias, os órgãos internos estavam dilacerados, mas sem ferimentos externos. Os ferimentos pareciam ter sido causados por alguma onda de impacto. E segundo os médicos que fizeram as análises, tais lesões seriam impossíveis de terem sido feitas por humanos. Ainda segundo eles, seja lá o que ou quem tivesse causado a morte daquelas pessoas, não deu a eles nenhuma chance de reação. Eles foram subitamente abatidos. Entre outros ferimentos macabros dessa explicação, os corpos ainda apresentavam um brilho alaranjado na pele e vestígios de radiação. Não só os corpos, como também o próprio local onde eles foram encontrados também apresentavam sinais de radiação. A cronologia como os fatos aconteceram naquela noite macabra e os detalhes revelados pela investigação parecem coisas de filme, mas são absolutamente verídicas e muito bem documentadas. As teorias sobre o que aconteceu naquela noite passam por teorias da conspiração, OVNIs, avalanches, yetis, surtos coletivos e até mesmo uma experiência secreta russa, já que naquela região existia uma base militar. Bom pessoal, antes de começar a destrinchar esse mistério, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que não custa nada e ajuda a gente. Não se esqueça também de marcar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui do canal, certo? Ok? Vamos lá. Agora eu vou detalhar tudo para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Em 25 de janeiro, o grupo liderado por Igor Dyatlov, de apenas 23 anos, mas muito experiente, viajou de trem para a cidade de Ividel. De lá então eles foram de caminhão para um povoado habitado por um povo chamado de Mansis. Lá eles foram inclusive desencorajados pelos Mansis a não continuarem com a expedição. Os Mansis alegavam que seria muito perigoso e existiam lendas locais que tratavam daquela região, especificamente as 2 montanhas por onde eles iriam passar. O nome dessas montanhas, como eu já disse, eram Montanha dos Mortos e a outra Não Valar. Mesmo avisado pelos Mansis, o grupo começa então a sua marcha para Ortoten em 27 de janeiro. Logo no primeiro dia, um dos integrantes, Yuri Yudin, foi forçado a voltar devido a problema de saúde. O grupo então passou a contar apenas com 9 integrantes. Em 31 de janeiro, eles chegaram à beira de um morro e prepararam-se para escalá-lo. E montaram uma base ali. Estocaram comida e equipamento extra, que seriam utilizados mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a expedição de fato. Ao que parece, eles planejavam atravessar uma cadeia de montanhas e acampar do outro lado. Mas devido a piora nas condições meteorológicas, com tempestades de neves e declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo de uma outra montanha, chamada de Kolat
Siakli. Quando perceberam o equívoco, eles decidiram parar e montar acampamento no declive dessa montanha. Só para deixar claro, o nome dessa montanha em Mansi, no dialeto Mansi, era Montanha dos Mortos. Bom, o mistério começa a partir desse ponto. Iga Dyatlov tinha combinado com Yuri, aquele que tinha ficado para trás por problemas de saúde, de entrar em contato assim que eles retornassem à base. Passado uma semana da data prevista e sem notícias do grupo, Yuri resolveu entrar em contato com as autoridades locais. Aí então, o chefe do Instituto Politécnico de Rural decidiu enviar uma equipe de resgate à região onde o grupo supostamente deveria estar. No entanto, a equipe de resgate não conseguiu localizar o grupo, e o chefe do Instituto Politécnico decidiu então solicitar ajuda ao exército russo. Olha só, vou fazer uma pausa aqui. Essa versão que eu estou narrando para vocês é a versão oficial. Mas sempre que o exército entra em cena, na minha opinião, a verdade é sempre, digamos assim, ajustada. O fato é que naquela região existia uma base militar e o exército realizava operações naquela região. Tanto que foi encontrado vestígios de radiação nos corpos e ao redor da região onde os corpos foram encontrados. Isso nunca foi explicado e aumentou ainda mais o mistério, fora o fato de que alguns investigadores foram afastados do caso. No dia 26 de fevereiro de 1959, o Instituto Politécnico, auxiliado pelo Exército, encontrou o acampamento montado pelo grupo, com as barracas rasgadas, equipamentos e roupas espalhadas, enfim, uma bagunça. Tudo indicava que eles tinham abandonado o lugar às pressas. Um detalhe que chamou a atenção já nos primeiros momentos é que as barracas estavam rasgadas de dentro para fora, como se os integrantes da expedição estivessem tão desesperados que não deu tempo nem de abrir os zíperes. Eles optaram por sair rasgando tudo, o que demonstra um comportamento desesperado, de alguém que está em fuga, em pânico. A alguns metros do acampamento foram encontrados os primeiros 5 corpos, apenas com as roupas do corpo, pijama, essas coisas. Sendo que 2 corpos estavam mais próximos do acampamento, embaixo de uma árvore, com o resto de uma fogueira ali no chão, e os outros 3 estavam mais à frente. Já os outros 4 membros só foram encontrados 2 meses depois, quando a neve abaixou, a 75 metros dos outros corpos. Apesar do frio que fazia naquela noite, cerca de menos 25 graus, alguma coisa assustou tantos membros da expedição que eles decidiram rasgar as barracas e saírem correndo, apenas com as roupas que estavam vestindo. Olha só, tratando-se de esquiadores e montanhistas experientes, eles sabiam que sair com a roupa do corpo naquelas condições era hipotermia e morte certa. Mesmo assim, o pânico parece ter sido tão grande, algo aterrorizou tanto aquele grupo que eles não levaram isso em consideração, apenas fugiram, da forma mais rápida que eles podiam. A grande pergunta é: o que assustou tanto aqueles esquiadores a ponto de rasgarem suas barracas, saírem correndo praticamente sem roupas, descalços, num frio absurdo, em direção à floresta, onde a morte por hipotermia era certa? Olha, quem nunca foi na neve talvez não saiba, mas é praticamente impossível você andar descalço na neve 10 segundos e que seu pé começa a ficar dormente, a queimar. Mas mesmo assim, o medo e o pânico que eles estavam, que tomou conta deles, foi tão grande, tão devastador, que eles nem pensaram nisso. A impressão que eu tenho é que se eles estivessem na beira de um precipício, teriam se jogado. Mas o mistério só estava começando. Durante as investigações foram recolhidos câmeras fotográficas, depoimentos de pessoas que moravam em vilarejos próximos, e a última foto encontrada em uma dessas câmeras, tirada a partir de um corte que foi feito ali no canto superior de uma das barracas, mostrava uma espécie de luz ou brilho no céu. E para complicar mais ainda, alguns moradores das regiões próximas relataram ter visto luzes no céu, como bolas brilhantes sobrevoando aquela região naquela noite. E tem mais, o principal investigador do caso, Levi Ivanov, estava convencido de que o grupo tinha sido atacado por uma força alienígena. Ele pegou o depoimento de um outro grupo que estava acampado a 48 km do local do incidente e também de operadores de estações meteorológicas da região. E todos reportaram terem visto OVNIs esféricos sobrevoando a região naquela noite. Oficialmente, a investigação de Levi Ivanov concluiu que o incidente havia sido causado por uma avalanche, somada às péssimas condições meteorológicas daquela noite. Mas extraoficialmente ele estava convencido de que o incidente estava relacionado com o avistamento dos OVNIs, chegando até mesmo a dar entrevistas para TVs russas. Na entrevista ele disse que foi forçado por autoridades a encerrar o caso e suas investigações foram classificadas como secretas. Para rebater a teoria OVNI, militares declararam que naquela noite estava sendo feito ali testes com mísseis de 2 estágios naquela região, e que as luzes vistas no céu eram provenientes desses testes. Bom, isso explicaria a radiação nos corpos. Muitas teorias foram levantadas sobre o caso, foram feitos muitos documentários, séries e até filmes baseados nesse caso. Entre as teorias mais excêntricas, levanta-se a possibilidade do grupo ter sido atacado por um monstro das neves, como um pé grande ou um yeti. Alguns documentários chegaram até a ser feitos na Rússia sobre essa teoria.
Sinceramente, na minha opinião, acho que esse tipo de teoria é levantada pelas autoridades, exército, governo, enfim, sei lá, homens de preto, esse pessoal aí. Sinceramente, eu acho que essas teorias servem apenas para ridicular o episódio, para tirar o foco, enfim. Vamos continuar, que ainda tem muito pano para manga e eu quero falar a minha teoria ainda. O caso foi encerrado pelo governo russo em 2019. A conclusão é que o sinistro ocorreu devido a uma avalanche e é agravada pelo mau tempo. Na versão das autoridades, o grupo teria se assustado ao ouvir o som de um deslizamento e saiu correndo. Devido ao mau tempo e como estavam com pouca roupa, tiveram hipotermia e morreram. Daí alguns animais selvagens da região vieram comendo os olhos e a língua deles. Sinceramente, essa versão para mim é tão absurda que entre essa e a do pé grande eu fico com a do pé grande. As autoridades ignoraram completamente o fato de não haver nenhum indício de deslizamento de terra. Essa teoria vai totalmente por água abaixo quando se compara as fotos tiradas pelo grupo antes do incidente e as fotos tiradas pela equipe de investigação depois do acidente. Nas fotos tiradas antes pelo grupo, pode-se ver os esquis enfiados verticalmente na neve, e nas fotos tiradas posteriormente pela equipe de investigação, os esquis continuam lá. Se tivesse passado uma avalanche por ali, os esquis estariam soterrados, derrubados no chão. Bom pessoal, agora eu vou falar o que eu acho que ocorreu naquela noite. Posso ser um pouco polêmico, mas com os fatos apresentados nós temos que abrir um pouco a cabeça. Para chegar a essa conclusão, me baseei em alguns documentos que foram revelados em alguns documentários aí feitos a partir de novas investigações que foram feitas sobre esse caso. E eles descobriram novas fotos, filmagens, depoimentos de um povoado ali da região. Eu não sou dono da verdade. Quem tiver alguma teoria aí ou quiser acrescentar algo ou me chamar de maluco, deixa aí sua opinião nos comentários, certo? E é o seguinte, a minha teoria é o seguinte. Bom, ao contrário do que as investigações sugerem, eu não acho que o grupo foi surpreendido no meio da noite. Isso porque, durante as análises feitas nas barracas, se descobriu que elas tinham feito que o pessoal lá tinha feito pequenos cortes com gilete na lona da barraca. Inclusive, a foto que eu mencionei anteriormente do suposto OVNI foi tirada a partir de um desses cortes. O que eu acredito que alguma coisa havia assustado eles desde o primeiro momento que eles montaram o acampamento. Então eles ficaram todos dentro de uma mesma barraca e fizeram esses cortes com gilete para ficar olhando, monitorando o que acontecia ali fora. Ou seja, eles já sabiam que estavam sendo vigiados. Isso também comprova que a teoria do avalanche é furada, pois se eles desconfiassem que tinha a possibilidade de avalanche, com certeza não ficariam ali dando sopa. O certo é o seguinte, em algum momento durante a noite, o grupo foi atacado por um ser. No momento do ataque, o grupo se desesperou e fugiu para a floresta. De acordo com a investigação, eles ficaram embaixo de uma árvore e chegaram até a acender uma fogueira. Bom, se eles acenderam a fogueira, então eles ficaram ali pelo menos uns 15, 20 minutos escondidos debaixo da árvore. Você pode se perguntar, mas se eles estavam se escondendo e iriam acender uma fogueira? Bom, você tem que lembrar que eles estavam apenas com a roupa do corpo e fazia cerca de menos 25 graus. Ou seja, era fazer a fogueira ou morrer. Mas aí fica a questão, como é que eles acenderam a fogueira? Bom, acender uma fogueira naquelas condições, com fósforo ou com isqueiro, não seria nada fácil. Então a minha teoria é a seguinte. O grupo foi atacado e fugiu para a floresta. Seja lá o que tinha atacado eles, não perseguiu eles naquele primeiro momento. Então eles fugiram para a floresta, ficaram ali debaixo das árvores, viram que a coisa tinha se acalmado, mas naquele momento eles não estavam ali dispostos a voltar para o acampamento, né? Já que a criatura já tinha visto eles lá. Mas em função do frio, algum membro pode ter voltado à linha surdina e pego o equipamento de acender o fogo e retornado para a floresta. Então eles acenderam a fogueira e é justamente a fogueira que chama a atenção dessa criatura. Então eles são novamente atacados durante a noite e nesse novo ataque, 2 integrantes tentam subir na árvore e os demais fogem. Olha só, durante a investigação foi encontrado gravetos e pedaços da árvore no chão, indicando que alguém deveria ter tentado subir na árvore. E também foi encontrado sangue e vestígios de carne humana no tronco da árvore. Muito provavelmente o desespero dessas pessoas era tanto que eles tentaram subir na árvore às pressas, enfiando as unhas. Sei lá, eu nem gosto de pensar muito nisso, mas o fato é que essas foram as 2 primeiras vítimas. Esse ser aí liquidou esses 2 membros rapidamente e seguiu perseguindo o resto do grupo, que se dispersou em 2 subgrupos. Um com 3 pessoas e outro com 4 pessoas. A criatura então consegue alcançar o grupo de 3 pessoas e liquida com eles também. O outro grupo com 4 pessoas consegue se afastar ainda 75 metros dali, se escondendo debaixo de um rochedo, um barrancozinho, mas não demora muito e são logo encontrados. E são mortos instantaneamente sem terem a menor chance de reação. Um detalhe é que esse grupo de pessoas que estavam debaixo do barranco foi aquele que só foi encontrado 2 meses depois.
Muito provavelmente a nevasca que teve durante aquela semana encobriu o barranco onde eles estavam, fazendo com que as equipes de resgate não conseguissem localizá-los. Bom pessoal, essa é a minha teoria, mas ainda resta a grande pergunta. Que ser era esse? Que criatura era essa? Bom, com certeza não era um urso, um gorila, nada disso. Esse pessoal era realmente experiente e sabia lidar com essa situação. Era alguma coisa misteriosa. Além da Mance, fala sobre um ser chamado Monkey, que é grande, peludo e emite um assovio durante a noite. Ele gosta de se alimentar de vísceras de animais e habita justamente a montanha onde eles estavam, a Montanha dos Mortos e a Novalá. O Monkey seria uma espécie de pé grande ou Yeti, que seria um monstro das neves. E durante a reabertura do caso, essa teoria ganhou muita força. Isso porque foi encontrada uma foto onde tinha silhueta justamente de um ser com essas características. Nada impede também que esse ser seja um ser alienígena, que vai ali de tempos em tempos e o pessoal de Azar está ali justamente quando eles estavam fazendo alguma atividade, sei lá. É difícil dizer o que foi. Se todas as investigações não conseguiram ou quis abafar o que realmente aconteceu ali, não vai ser eu que vou ser o dono da razão. Mas se eu fosse obrigado a apostar, eu diria que é mais fácil, tem mais chance de ser um ser extraterrestre. Porque, como é que se diz, você imaginar que pode ter um ser ali solitário, vivendo centenas de anos, eu acho meio complicado. Mas enfim, se você tem alguma teoria do que aconteceu ali com os esquiadores, se concorda ou discorda comigo, deixa aí seu comentário, deixa o seu comentário aí embaixo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que ajuda a gente, não custa nada. A você que chegou até aqui, coloque aí nos comentários Yeti se você acha que foi um Yeti, e ET se você acha que foi um ET. E muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Deixa o seu like e se inscreva.